Olá, sejam bem-vindos ao canal Leitura do Evangelho. Somos um ministério que confessa a fé reformada calvinista. Nossa proposta é apresentar de forma teológica os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Em instantes estaremos iniciando mais uma aula ao vivo. Enquanto isso, vamos aos comunicados. Para participar do nosso grupo no Telegram e ter acesso totalmente gratuito, aponte a câmera do seu celular para o código QR e capture o link para acessar nossos canais. Ou, clique na descrição desse vídeo e acesse através do navegador. Em nosso grupo você receberá notificações de nossas transmissões online, suporte e aconselhamento pastoral e poderá tirar todas as suas dúvidas em relação a nossos vídeos. Aproveite para se inscrever, ativando as notificações no sininho, dando seu like e compartilhando. Em instantes iniciaremos. 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 Aproveite para se inscrever, ativando as notificações no sininho, dando seu like e compartilhando. Sua casa, concentramos lá pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós fechamos ela pra você, Jesus. Sua casa, nós fechamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, fechamos ela pra você. Olá, amados! Graça e paz de nosso Senhor Jesus, tudo bem? Como foi a semana de vocês? Tem uns 10 dias aí que a gente já não se fala, né? Tem uns período aí de quase 2 semanas. Intervalo entre a nossa exposição bíblica no livro do Apocalipse. Estamos voltando aqui com tudo, né? Graças ao Senhor, para fazer a exposição bíblica hoje do texto, do capítulo 6 de Apocalipse. Se preparem, hein? Se prepara porque nós entraremos no texto onde fala dos 4 cavaleiros, os selos que são abertos
pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Para que você entenda capítulo 6, volta aí, rebobina a fita um pouquinho, busca no nosso canal, assista aí o capítulo 4 e o capítulo 5 do Apocalipse, para que você entenda a imagem de João referente ao trono de Deus nesse capítulo 6, tá bom? Antes de tudo, gostaria de agradecer, fazer alguns agradecimentos e alguns avisos. Estou vendo que já tem algumas pessoas entrando. Aproveita aí, você que está já entrando, compartilha aí, clica aí no Facebook, compartilhar. Tem a opção também de você criar sala com seus amigos, compartilha aí com seus amigos, uma sala particular, vai ser bênção, tá bom? Você que está assistindo a gente no YouTube, que já é inscrito, ou caso não seja inscrito, clica aí no botão inscrever e vai aí no sininho, tem um sininho, ativar notificações, que aí você fica por dentro de todas as nossas transmissões, tá ok? Hoje também tem uma novidade, você vai reparar que eu vou estar olhando para essa câmera aqui, de vez em quando olhando para essa câmera, que hoje nós estamos fazendo a gravação da live. Nós não conseguimos transmitir para o YouTube, para o Instagram e para o Facebook ao mesmo tempo, porque o Instagram está cobrando as transmissões e está limitando por 1 hora apenas de transmissão, e nossas aulas geralmente ultrapassam 1 hora. Então, eu estarei editando depois o vídeo do Instagram e estarei postando para vocês aí no nosso canal Leitura do Evangelho. Siga a gente lá no Leitura do Evangelho no Instagram. Primeiramente, eu quero fazer de forma especial um agradecimento ao canal da Priscila Elise. Você viu que o comecinho aí, a gente começou no início do nosso vídeo, a gente começou cantando um louvor que é cover, né? Um cover. Hoje a casa, né? Casa, o nome do louvor. Procura ela aí no YouTube, né? O canal dela é Priscila Elise. Ela faz, não sei se é seu esposo que está junto, ela faz os lindos covers, né? E ela nos habilitou e nos permitiu utilizar aqui para dar início, né, nas nossas introduções no nosso canal e nossas aulas. Que os covers, eles têm direitos autorais também, e ela abriu mão desses direitos e nos abençoou, né? E através de nós a gente também possa abençoar outras pessoas. Então o louvor que está na intro aí no início, que você assistiu antes da minha entrada, é dela, é ela cantando. Entra aí, depois eu vou botar o linkzinho também aí, para que você possa dar uma ajuda para a Priscila. Entre lá no canal dela, tem uma voz linda, maravilhosa, o rapaz, o esposo dela, parece, toca muito bem violão, é lindo, muito lindo. Dá um apoio aí para a Priscila, meu agradecimento especial para você. Queria fazer também aos membros do grupo do Telegram, isso mesmo. Nós temos um grupo no Telegram, você viu aí antes as propagandas, né, os comunicados aí, que tem um QR Code, que você digita aí, mostra a tela do seu celular, e nesse QR Code você vai ser redirecionado para o nosso grupo do Telegram. Dentro do Telegram, você vai deixar a mensagem para a gente lá, o que você precisa, se é apoio espiritual, dúvida nas nossas lives, aconselhamento pastoral, e a gente redireciona você para os subgrupos, tá ok? Nós temos agora um novo moderador nesse grupo que também estará ajudando, o pastor Lucivaldo, ok? Quero fazer também, dentro do grupo do Telegram, agradecimento ao Lorenzo Gin, que é de Carandaí, Minas Gerais. Um grande abraço para você, tá bom, Lorenzo? Priscila Novaes, de Nova Iguaçu também, um forte abraço para você, que Deus continue abençoando você nessa obra que você tem feito aí em Nova Iguaçu. Elisvaldo Braga, de Aracati, Ceará. Você também, meu amado irmão, um forte abraço para você, tá ok? Nossos irmãos locais aqui da cidade e da região. Queria agradecer a Elaine Nascimentos, da Caeira. Peço aos irmãos também do grupo que estejam orando pelo pai dela, que se chama Jorge, né, para uma enfermidade, para que o Senhor possa estar dando sustento ali, abençoando, né? Se assim for a vontade do Senhor, que ele possa ser curado, ok? Também quero fazer um agradecimento especial a Sandra Laureano, a Isa Xinxin, lá no canal do YouTube, que tem visto as nossas aulas, tem seguido, tem comentado, né? E o William Gomes, que é um amigo nosso aqui de perto também, que tem assistido as nossas aulas. Um forte abraço para vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Aos demais, eu também dou aqui, agradeço a vocês. Não consigo ver todos por causa das salas que são divididas, né? Mas um pouquinho dos membros que estão acompanhando eu consigo,
nessa minha sala criada eu consigo assistir e falar com vocês, tá bom? Agradeço todos os seguidores, vocês que estão acompanhando as nossas aulas. Um forte abraço, um forte agradecimento para vocês e que esse agradecimento expanda a todos no nosso canal. Cerca de 50 mil inscritos aí, esse agradecimento fica para todos. Amados, eu quero fazer agora um aviso, uma reflexão com vocês. Antes de entrar no livro, né, na exposição bíblica do capítulo 6, falar dos selos do Apocalipse, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Hoje pela manhã eu assisti um amado irmão, pastor, nosso amado irmão da primeira igreja, fazendo uma exposição do texto, se não me engano, de Lucas. Ele citou uma possível perseguição que o povo de Deus está passando, né? Por que eu quero falar com você acrescentando o que ele falou aqui? Eu quero falar com vocês a respeito de dois textos, Romanos 13 e Marcos 12. Lá em Romanos 13, fala sobre a submissão do crente diante das autoridades instituídas por Deus. Já em Marcos 12, do versículo 30 ao 31, fala de amar a Deus em primeiro lugar e depois aos homens. Obedecer primeiramente a Deus e depois aos homens. Por que eu quero fazer essa reflexão com você, meu amado e minha amada? Porque essa semana, não sei se é novidade para você que está assistindo, nós escutamos através das redes sociais e da TV que parece que o estado de São Paulo, não sei se no Rio de Janeiro também, proibiu novamente a abertura das igrejas. Isso mesmo, proibiu a abertura das igrejas, mandou fechar, né? Então, o que eu quero dizer com vocês a respeito disso? Quando o pastor Silas Malafaia, no início da pandemia, ele falou que não fecharia sua igreja, eu fui um dos primeiros a ficar contra. Porque naquela ocasião a igreja estava sendo fechada junto com os demais estabelecimentos, ou seja, não estou comparando a igreja com estabelecimento, mas era um decreto que todos estavam cumprindo. Os supermercados, a farmácia estavam abrindo porque eram considerados de extrema urgência, ok? Eu até pensei em achar a igreja realmente é de urgência. Sim, é de urgência, mas não concordei que ele não se comprometeu a fechar a sua igreja. Poderia ter transmitido, feito de outra forma. Fiquei contra. Só que agora as coisas estão mudando. O que está acontecendo? Os governantes estão fechando, através de decreto, a igreja novamente e estão abrindo outros estabelecimentos, como cinema, shopping center, restaurante, estão abrindo e fechar a igreja. Qual o motivo seria do governo estar fechando a igreja agora? Pensa comigo. Na minha cabeça, eu acho que assim como os imperadores romanos, os antigos, que tinham poder, né, hoje como os governantes exercem esse cargo, eles perseguiram a igreja primitiva dessa forma. As pessoas tinham que fugir para não pregar o evangelho. Então eu penso que nós estamos hoje sobre uma perseguição religiosa velada. Não como no primeiro século, mas de uma forma velada. Qual o motivo seria esse? Esfriamento da igreja. Quando você depara com as escrituras que o que detém a vinda do anticristo é a igreja, e quando a igreja não consegue parar, porque ela é o motivo a qual o anticristo ainda não veio, né? Não como uma pessoa, mas como sistema, se a igreja ela fica amordaçada de pregar o evangelho, se ela esfria, até a própria membresia se fecha, isso é um perigo, isso é um problema sério. Eu tenho acompanhado alguns canais aí com mais de 1000 pessoas online no canal, tem ficado 100, 150 online. Onde está essa membresia? Tem idosos que não tem celular? Tem, mas tem um filho, tem alguém da família que pode ajudar. Eu tenho visto muitas pessoas procurando outras coisas na internet, né? E na internet tem coisas boas e coisas ruins. Então, pensa comigo. A Bíblia ela diz lá em Marcos 12, 30 e 31 que primeiro devemos amar a Deus sobre todas as coisas, depois aos homens. Esse texto é o único que nós vemos de uma desobediência civil que nos autoriza a nós desobedecermos às autoridades. Ao meu ver, não quero fazer rebelião contra o Estado, não quero dizer que não devemos obedecer ao Estado, aos governantes, às autoridades, mas eu quero dizer para você, Igreja de Jesus Cristo, você que é pastor que está me escutando, que nós não podemos ficar e teremos que tomar uma decisão. Chegou a hora da gente passar pelas mesmas coisas que os nossos irmãos passaram nos primeiros séculos. É hora de nós acordarmos. Nós não podemos ficar e fechar nossas igrejas novamente, visto que os cinemas estão abertos, os demais estabelecimentos que têm aglomerações de pessoas estão abertos.
Então a igreja vai ter que tomar essa decisão até se for o caso de perseguição, de prisões, de multas, a igreja vai ter que tomar essa decisão. Não podemos fechar. Se o decreto fecha as igrejas e abre outros estabelecimentos que aglomeram, por que está então fechando as igrejas? Não há motivo. O motivo para a qual eu estou entendendo é que existe uma perseguição velada. Então, amados, reflita depois em Romanos 13, Marcos 12, do versículo 30 ao 31 e chegue a essa conclusão. A Bíblia ela nos dá essa instrução, que quando nós temos que obedecer a Deus em primeiro lugar, está dizendo que a gente pode, de uma certa forma, desrespeitar as autoridades. Quando a igreja ela é perseguida, o evangelho não pode parar de ser pregado. Então você analisa comigo. Estamos sob perseguição velada? Se estivermos, a igreja vai ter que tomar uma posição. O evangelho não pode parar de ser pregado. Vamos ter que continuar pregando. Alguns países já estão proibindo, alguns países estão criando leis para que o evangelho não possa ser mais pregado na rua por conta de constrangimento de algumas pessoas. A igreja é muito mais antiga do que o Estado, assim como o casamento é muito mais antigo que o Estado. E o Estado não deveria se envolver em questões religiosas, assim como a religião não se envolve. Nós somos totalmente separados. Eu posso falar isso dentro da área histórica das igrejas históricas, né? Batista, presbiteriana, não se envolve com o Estado, ok? Então eu acho que os pastores, fica a mensagem para você inicial, nós devemos repensar. Podemos descumprir as ordens, os decretos. Vamos continuar nos calando até quando? Será que nós já não estamos passando por essa perseguição? Se nós mantermos a igreja fechada, se a igreja não cumprir o seu papel, que é louvar, glorificar o nome do Senhor Jesus, e trabalho missionário, pregação do evangelho, se a gente parar, a gente estaremos dando lugar para que Satanás trabalhe no mundo da forma que ele quer. É isso que ele quer. Tá ok? Então, essa reflexão durou 14 minutos quase. Mas pensa comigo depois aí. Eu vou cortar até depois e botar separado esse trecho aí para que você possa meditar separado, ok? Vamos entrar então na nossa aula, Apocalipse capítulo 6, amados. Capítulo 6, a gente vai estar lendo do versículo 1 ao versículo 17. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessar aí o seu smartphone que a gente vai estar iniciando. Eu vou fazer uma pequena introdução do texto, né? Esse capítulo ele fala da abertura dos 6 selos, né? São 6 selos, a gente veremos o 7º selo depois lá, mais para frente, e fala que nesse texto existe 4 cavaleiros, os 4 cavaleiros do Apocalipse, conforme eu vou botar agora para você a imagem aí, só para uma análise, né? Uma reflexão através de uma imagem. Antes de nós entrarmos também na leitura, precisamos saber que o livro, ou seja, o tema principal do estudo do Apocalipse capítulo 6 é a vitória do Cristo com a sua igreja. Então o tema central do Apocalipse capítulo 6 é a vitória do Senhor Jesus, do Cordeiro e da sua igreja. E nós utilizaremos aqui também, como base de interpretação, o livro de William Hendricks, a qual eu já citei nos outros vídeos nossos aí, né? A gente segue essa linha de raciocínio da fé reformada por acreditar que a interpretação mais correta bíblica é a que William Hendricks, eu estou sempre citando, segue. Assim como Hernando Dias Lopes, assim como Augusto Nicodemos, vários outros reformados acreditam nessa interpretação bíblica, né, histórica, cultural. Então eu tenho que dar esse crédito e dizer que a interpretação ela não pode ser vinda sozinha, né? Então a interpretação ela tem auxílio e eu estou utilizando a Bíblia também judaica. A Bíblia judaica ela vai falar através do grego. A gente vai pegar algumas traduções porque eu vi em algumas pregações alguns erros aí de interpretação. Então fui buscar no grego aqui, direto no grego, a primeira tradução. A Bíblia judaica ela vai falar, quando fala da espada longa, espada curta, nós veremos. E você vai ver que é importante você também ter um livro de estudo, né, do grego, hebraico, para que você possa, quando ter dificuldades nos verbos, algumas passagens, você possa estar aí buscando
nesses livros, né, de auxílio. São livros que nos auxiliam. Detalhes também que o segundo e o terceiro selo, né, descreve o que acontece com os crentes por eles permanecerem fiéis ao Senhor Jesus. Já o quarto selo, ele expõe o que os filhos de Deus, ou seja, os crentes, experimentariam junto com o resto do mundo, ou seja, todos, crentes e não crentes. Então, o segundo e o terceiro crente era perseguições para apenas os cristãos. O quarto selo vai tratar de perseguição, tanto para cristão quanto para os demais pessoas no universo, ok? Vamos então dar início à leitura. Já abriu a sua Bíblia, já acessou seu smartphone? Faremos aqui então a leitura do texto, tá ok? Vamos lá. Versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Guarda essa palavra na sua cabeça, vem. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que lhe tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, ou 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite nem o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha um nome por Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos com eles, e foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Versículo 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livro, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amados, a título de introdução, esse capítulo 6 traz para nós a abertura, então, dos 6 selos, conforme dito, conforme nós lemos, e do preparo para o juízo sobre a terra. Olha, amados, se você não gosta de ouvir sobre juízo, não gosta ou não entende que Deus é soberano, se você é adepto da teologia aberta, crê que Deus não conhece o futuro, não crê que Deus predestina, que Deus sabe de todas as coisas, que todas as coisas estão nas suas mãos, eu sugiro que você pare de assistir o vídeo agora, exatamente nesse momento. Porque no capítulo 6 nós veremos o juízo de Deus. Nós veremos por que Deus permite e por que as coisas aqui nesse mundo acontecem, principalmente as coisas ruins. Capítulo 6 fala justamente disso. Até aqui nós já tínhamos estudado alguns temas.
Nós já falamos de Cristo glorificado no Apocalipse 1. Falamos Cristo andando no seio das suas igrejas, quando falamos das 7 igrejas do Apocalipse. Falamos do trono de Deus e a sala de controle, de onde saem todas as coisas, ou todas as permissões, com as suas bênçãos, seus juízos, representados ali pelas pedras brancas, pelo jaspe, pelo sardônio. Você vê isso na aula passada, capítulo 5. Nós vemos que em Apocalipse 5 também fala do Cordeiro de Deus e o livro selado. O livro ainda era selado, ele toma da mão de Deus, recebe da mão de Deus esse livro, e é esse livro que vai ser aberto a partir de agora, no capítulo 6. E agora veremos sobre a abertura desses 6 selos e veremos que dentro da abertura dos selos existe 6 cavaleiros e 6 cavalos, cada um representando simbolicamente, são símbolos de algo que aconteceria na Terra, na humanidade. Isso significa que o juízo de Deus iniciou-se com a ascensão, ou seja, com a subida de Deus, Jesus, ao céu, e só terminará com a sua segunda vinda. Ou seja, isso engloba toda a história, desde quando Jesus subiu aos céus, Jesus foi aos céus, ele andou um período de tempo ainda, cerca de 40 dias, com os discípulos, apareceu para várias pessoas. Depois, quando Jesus sobe diante dos seus discípulos, ele foi para o céu pelas nuvens. Depois a gente vai ver também sobre isso, as simbologias. Ele sobe aos céus e aí, quando ele se assenta ao trono, que a gente vê ele no capítulo 5, tomando o trono do Cordeiro, a partir daquele exato momento na história, ou seja, a primeira vinda, Jesus ressuscitou, inicia-se imediatamente a abertura dos selos. Então Jesus toma o rolo na sua mão e começa a abrir os selos. Vamos ler o texto em Atos, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, onde fala disso. Jesus subindo e iniciando, após esse momento, Jesus ascende ao céu e começa todas as coisas. Vamos lá. Após sua ascensão, Jesus aparece diversas vezes, conforme eu tinha dito para vocês, aos seus discípulos. E Atos 1:9, onde diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-os aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Eram 2 anjos, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, devia, assim como para o céu o viste ir. Guarda comigo aqui. Os anjos vestem brancas, ok? Da mesma forma que Jesus subiu, será da mesma forma que Jesus vai voltar. Guarda isso na sua cabeça. 3 fatos que nós podemos notar nessa passagem é que o primeiro evento aconteceu no céu, pois lá estão as causas. Então João, quando estava vendo, os eventos estavam acontecendo lá no céu. A abertura dos selos, João vendo acontecer no céu. E que os efeitos vistos lá trazem consequência para nós aqui na terra. Os 4 cavaleiros, exemplo disso. Então João viu, né? As causas foram no céu, os acontecimentos foram no céu, Jesus abrindo os selos, e aí a gente vê que os seres ali viventes, cada um dos 4, chama o cavaleiro para que o cavaleiro saia e venha à terra cavalgar. Que o Cordeiro, após tomar o livro, Apocalipse capítulo 5, é quem é encarregado de abrir os selos e fazer cumprir tudo que está escrito nos selos. Olha só. Então, quem abre ali o selo é Jesus. E as coisas que nós veremos aqui para frente, nós iremos ver que foi o próprio Jesus que determinou. E ele fez se cumprir. Ok? Os 4 primeiros selos. Na abertura dos 4 primeiros selos, vemos a ira de Deus com a graça. Mas quando o 6º selo é aberto, amado irmão, a ira de Deus é sem mistura alguma. Ela é derramada por completa. É o dia do julgamento, sem chance alguma de salvação. E é o dia da prestação de contas. Então, até os 4 selos abertos, os primeiros selos, nós vemos que ainda existe chance de salvação, existe misericórdia, existe a graça, a porta está aberta para a graça. Mas quando Jesus abriu o 6º selo,
já não tinha mais como fazer nada, porque a porta da graça estava fechada ali, se fechou e a ira de Deus veio sobre a humanidade sem mistura, sem condição nenhuma de salvação para aqueles que permaneceram na terra, estavam na terra. E veremos que nós crentes participamos e muitas coisas recaíram sobre nós por vontade de Deus. Algumas perguntas que podem estar passando na sua cabeça. Você pode estar aí, por exemplo, fazendo algumas perguntas. O que são esses selos, Eduardo? São sinais, meu amado, de tribulação e perseguição. Então, os selos do Apocalipse, esses selos que são abertos, eles são sinais de tribulações. Então, o Apocalipse fala de tribulação, perseguição, fala de fome, fala de morte, fala de guerra, fala de ira derramada sobre a terra, sobre a natureza, sobre o alimento, sobre o governo, sobre os cristãos e os não cristãos. É isso que se trata do capítulo 6. Perseguição na terra. Quem chama os cavaleiros, Eduardo? Os 4 seres viventes. Você vai ver que cada um chama um cavalo quando ele diz vem. Por isso que no começo eu citei na leitura e botei num parênteses aí, vem. Então, cada ser vivente, 4 anjos, que provavelmente eram querubins, eu já falei em aulas passadas, naquele diagrama ali da visão do trono de Deus, cada ser vivente, chama um tipo e um cavalo. Um chama um cavalo branco, um chama um cavalo vermelho, outro chama um cavalo amarelo, outro chama um cavalo preto. Cada ser vivente é responsável em chamar. E quem é responsável em lançar, abrir o selo e fazer isso cumprir? Jesus Cristo. Por que é utilizada a figura de cavalos, Eduardo? Por que é utilizada essas figuras no livro de Apocalipse, versículo 6? Porque são figuras de animais com força e velocidade, eram utilizados nas guerras e batalhas, são símbolos no Velho Testamento de terror e de conquista, e algumas passagens para que você possa estudar depois e fica como aula aí para você, é o texto de Zacarias 1:8, texto de Zacarias 6:1, texto de Isaías 30:16, 31:1 e o texto de Jó 39, 22, 28. Eu não posso ler essas passagens porque ficariam grande demais nossa aula. Ou seja, o Novo Testamento, o Apocalipse, ele está sempre, você verá daqui para frente, está sempre se referindo a texto do Velho Testamento. Profecias lá no Velho Testamento já apontavam para o futuro, a destruição, para o juízo de Deus, já estava demonstrando. Então, o cavalo aqui, Eduardo, ele é símbolo de força, de animal rápido, né? Então, por isso é utilizada a figura do animal forte. Os cavalos aqui utilizados são símbolos de animais fortes, resistentes, né? Animais para batalha, né? Apocalipse 6 é também, amados, um paralelo de Mateus capítulo 24, é um paralelo de Marcos capítulo 13 e o Sermão, né, do Monte, e é um paralelo de Lucas 21. Então não é nenhuma novidade para nós o livro de Apocalipse, principalmente o capítulo 6. O capítulo 6 de Apocalipse, ele não é novidade porque o Evangelho já vinha falando nesses textos, em Mateus 24, Marcos 13, sobre essas questões que aconteceriam no final dos tempos, nos últimos dias. Apocalipse então, não se trata de nada novo, né? Ele já tinha sido revelado para nós através do Evangelho. Por exemplo, ele já falava sobre guerras e rumores de guerra, nações se levantando contra nação, reino contra reino, fome, pestes, pestilências, perseguição por causa do nome de Cristo, toda a terra seria desestabilizada, como sol, estrelas, haveria falsos mestres, falsos cristos, haveria apostasia, esfriamento. Olha, que nós estamos vivendo hoje, apostasia, esfriamento. E fala também no Evangelho, através de Mateus, de Marcos e de Lucas, sobre o anticristo, a besta. E então, depois, logo esses acontecimentos, Jesus voltaria. Todas essas cenas são registradas constantemente aqui na abertura dos 7 selos, ou dos 6 selos que se encontram no Apocalipse 6. Não é nenhuma novidade para nós, ok? Só está mais aprofundado
e está sendo explicado o simbolismo aqui das coisas que vão acontecer. Alguns aspectos a título de introdução ainda, alguns aspectos a título de introdução. Primeiro temos que compreender que Deus é quem está no trono. Ele não deixou de informar a sua igreja dessas coisas, sobre os acontecimentos. Ele vem nos avisando através do Evangelho. Você nunca leu Mateus 24? Nunca leu Lucas 21? Que Jesus virá novamente, vai julgar, vai lançar o diabo, os demônios no inferno, que haverá terremotos, fome. Parece que a gente esqueceu dessas questões. Então Jesus não deixou de nos avisar. Aqui Jesus glorificado está abrindo os selos e já está derramando do juízo. Ele avisou lá atrás para nós, através do Evangelho, quando ele estava andando ainda no meio dos seus discípulos, que essas coisas aconteceriam. Os discípulos indagavam frequentemente: Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Jesus sempre falava. Ele deixou para a gente respostas, ele deixou ensinamentos e deixou sinais para que a gente se preparasse. Então, quais são os acontecimentos aqui que nós vemos? A abertura dos selos, como já falei, significa juízo dele, juízo do Senhor Jesus, do Cordeiro, como juiz sobre a terra. Fala do derramamento das taças do juízo de Deus e de tocar as trombetas. Então, o livro de Apocalipse trata disso, desse juízo. Fala da vitória da igreja, do Cordeiro sobre os demais, sobre a besta, sobre o anticristo e sobre os infiéis. Ele nos revelou todos os acontecimentos que ocorriam antes da sua segunda vinda. Jesus ainda não voltou para nós. Então nós temos sinais. Nós podemos interpretar a história, os acontecimentos, através da palavra, do Evangelho, através do Apocalipse. Nós temos que incluir a leitura do Apocalipse, livro glorioso, de uma vasta e grande experiência e de fortes revelações, para que eu e você, nós, igreja, estejamos atentos aos acontecimentos. Por isso, no início do vídeo, eu falei sobre a perseguição velada do Estado. Ou seja, nós vamos ver que quando os cavaleiros vão cavalgando na terra, você vai ver que é um dos cavaleiros que causa isso. E está sobre nós. E nós estamos vivendo isso. Outra coisa, quem tem o livro tem o poder, tem o controle de todas as coisas. Quem abre o livro é o próprio Cordeiro, é ele quem governa. Então aqui não é o diabo fazendo nada. Aqui é o próprio Senhor Jesus, é o Cordeiro que está abrindo o selo e as coisas estão acontecendo. Deus está no controle. Ele está na sala de comando e todo o poder foi lhe dado pelo próprio Pai para que governasse. Então Jesus reina, governa e ele está abriu os selos e as coisas que eu falarei, que nós trataremos daqui para frente, com permissão do Senhor Jesus, e vai haver motivos. Alguns possuem motivos, porque Jesus abriu os selos. Quais são os objetivos que ele tinha para abrir os selos e por que haveria de acontecer as tragédias que ele descreveu através desses cavaleiros? Nós veremos isso. Nada acontece sem o seu consentimento, a permissão dele, a onisciência dele. Ele sabe todas as coisas. Ele já sabia o que aconteceria no futuro. Aqui a gente já mata a teologia aberta. Deus é onisciente, conhece tudo. Através do livro do Apocalipse, você já mata a teologia aberta. Porque ela nos revela o futuro. E ela está nos revelando o futuro. Exemplo, martírio, a tortura, o massacre, a perseguição dos cristãos. Nossa, isso tudo foi Jesus que permitiu? Sim. Tudo está no controle de Deus, é Ele que permite, está nas suas mãos, não tem nada a ver com o diabo. O diabo apenas, se não me engano, Lutero disse que o diabo ele é apenas um cachorro na coleira de Deus. Ele só faz o que Deus permite fazer. Mesmo assim, o Cordeiro está no controle. Ele sabe o número daqueles que serão martirizados. Até o número, irmãos, de todos que vão morrer, ele sabe. E quando esse número chegar, detalhe aqui, quando esse número chegar, o mundo então estará pronto para a sua segunda vinda. Ou seja, Jesus ainda não voltou porque tem acontecimentos. Tem coisas na história que precisam acontecer. O que precisa, Eduardo, acontecer ainda mais do que tanta tragédia que está acontecendo? O número dos eleitos martirizados. Muitos
serão mortos ainda, irmãos. O Estado Islâmico está matando. Existe perseguição para todos os lados, mas vai haver uma perseguição muito pior do que isso. E as pessoas e os cristãos vão sofrer, vão morrer. Aí você pergunta, você pode estar perguntando para mim assim, Eduardo, mas por que Jesus permite isso? Por que essas coisas todas acontecem, mas Deus é amor, Deus isso é a justiça de Deus. Aqui, capítulo 6, é a justiça de Deus. Deus já deixou o evangelho para nós, já deixou a palavra dele, arrependimento. Nós sabemos que sem ele não somos nada, que a graça é que nos salva. Ele deixou todos os exemplos, a bússola nossa para o caminho estreito, por exemplo, está todo nas Escrituras, é nós que não queremos. Então, você se pergunta, por que ele permite isso? Olha que diz a palavra em primeiro, um dos motivos. Olha o que está escrito lá em 2 Crônicas 7, texto famoso nos dias atuais, tem recebido muitas mensagens com esse texto. 2 Crônicas 7, versículo 13 e versículo 14. Vou te dar um segundinho, amado, para que você possa abrir aí ou acessar. 2 Crônicas 7, versículo 13 e versículo 14. Resposta de Deus à oração do rei Salomão. Vou deixar você abrir aí, que eu sei que você está abrindo sua Bíblia aí, né, irmão? Você está abrindo aí, né? Você está acompanhando o texto, não está? Exposição bíblica tem que acompanhar, hein? Conforme eu vou lendo, você vai lendo junto e vai entendendo. É assim que a exposição funciona e é assim que a gente aprende a escritura, tá ok? Vamos lá, versículo 13, hein? Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que não se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, você conhece esse texto, a gente passa nas redes sociais o tempo todo. Por que a gente está falando sobre isso? Você tem visto aí os gafanhotos passando pela Argentina, consumindo tudo, no Uruguai, destruindo. Isso não é novidade. Isso não é novidade. Isso já aconteceu várias vezes, vem acontecendo. As pestes, irmãos, nós estamos vivendo a peste do Covid-19. Já tivemos a peste bubônica, né? E várias pestes a gente vai ver que está aqui, está incluso aqui. Jesus já tinha revelado sobre isso. Deus usa das mesmas formas. Por que Deus usa da mesma forma? Olha o que o texto diz aqui. Se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar, ou seja, está faltando humilhação do povo. Se ele orar, está faltando oração. E buscar a minha face, se converter, está faltando conversão dos seus maus caminhos, ou seja, estão andando nos maus caminhos. Então eu virei do céu. Ele fala aqui que só vai ouvir a oração. E vai mudar essas pragas se o povo mudar também. Se o povo parar de andar no seu mau caminho. Aí, então, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nós estamos passando por essas tribulações. Um dos motivos é que o povo abandonou Deus. A igreja tem largado a doutrina, sã doutrina. E não só a igreja, mas a humanidade não quer saber de Jesus Cristo. E quando quer saber de Jesus Cristo, quer saber das suas bênçãos, não quer saber de viver uma vida em santificação, em busca de mortalidade da carne. Quer viver do jeito que quer. Não é assim, meu irmão. Por isso as tragédias acontecem e você depois culpa o Senhor que ele é culpado. Esqueceu da onisciência de Deus, que ele já sabia que você lá na frente você faria isso? Ele já sabia. Então ele tem os seus métodos para trazer o seu povo de volta. Se meu povo se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o que diz no versículo 22 ainda. As consequências da desobediência do povo, 2 Crônicas 7, 22. E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhe culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. É culpa nossa, não tem nada a ver com culpa de Deus.
Nós fomos criados para viver e louvar o nome do Senhor. Nós fomos feitos para viver a vida que a gente quer, não, irmãos. O plano da salvação para toda a humanidade é trazer Jesus a esse mundo, morrer, ser crucificado e o seu sangue lavar e redimir o pecado de todo aquele que ele crê. João 3,16. Todo aquele que crê. E seguir, negar e seguir Jesus. Essa é a vontade de Deus. E o que o povo está fazendo? Cada dia mais abandonando. Quando eu vi o último carnaval passado, que colocaram ali a exposição de Jesus ali sendo maltratado pelo diabo pisando nele, vimos ele numa figura de uma moça, um homossexual ali dançando, debochando de Cristo, uma outra mulher também debochando, falando que Jesus era uma prostituta. Aí eu te pergunto, você está achando que Deus vai deixar essas coisas acontecer? A palavra dele fala que de Deus não se zomba, não se escarnece, o que o homem plantar ele vai colher, ele está colhendo. Então a humanidade está colhendo. Quem é o culpado nisso tudo? Nós somos os culpados. Nós nos desviamos, como aqui o texto de 2 Crônicas 7:22 fala, adorando ídolos, outros deuses, adorando e prestando-lhe culto. A quem você presta culto? A si próprio. Tem pessoas que olham para esse espelho, eu sou lindo. Às vezes ama mais o marido, ama mais a esposa, ama mais o filho do que a Deus. Trocou, inverteu a ordem. Depois quer botar a culpa em Deus. Então, após essa introdução, agora a gente pode começar a fazer a exposição bíblica, amém, amados? Já deu para você entender um pouquinho então, né? Então, a culpa da gente, né? Essa foto aí, primeiro selo. Qual que é o primeiro selo? Cavalo branco. O cavalo branco. Versículo 1, versículo 2 está escrito. Vamos fazer a leitura. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão, vem e vê. Versículo 2, e olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Guarda comigo, um dos selos foram abertos, o cavalo foi chamado, o cavalo era branco, o seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Versículo 1. Versículo 2. Cavalo branco. Quem estava sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Amados, sobre esse versículo, esse é o versículo mais difícil, talvez, do livro do Apocalipse. Existe grande divergência a respeito da introdução a respeito desse primeiro selo. Quem é o cavaleiro do cavalo branco? Quem é esse cavaleiro branco, esse cavalo branco, irmãos? Não tenho dúvida de quem é. Não tem, e a própria Bíblia, ela explica a Bíblia. A própria Bíblia vai dar sinais de quem é. Não precisa buscar a teoria de conspiração. Não. Então vou fazer um breve estudo com você a respeito do cavalo branco e vou citar nomes de alguns teólogos, de estudiosos que divergem dessa passagem, ok? Vamos lá então, sobre o versículo. Eles dizem que é o texto mais difícil de se interpretar por conta de quem é esse cavaleiro. Alguns historiadores dizem que esse cavaleiro é o anticristo e outros dizem que é o próprio Jesus Cristo. E tem algumas linhas que interpretam que esse cavalo branco ou cavaleiro é o evangelho, ok? O anticristo ou o próprio Cristo? Pergunta para você, quem você acha que é o cavaleiro do cavalo branco? E por que seria o anticristo e por que seria Cristo? O que você acha? Hein? Então vamos lá. Quem é esse cavaleiro branco? Vamos a 4 possibilidades. Vou falar sobre 4 possibilidades com você de quem é. O primeiro comentarista aqui é um alemão. Ele diz que esse cavalo e seu cavaleiro é o anticristo. Ele afirma. Não quis botar o nome dele aqui. Se você pesquisar, você vai achar. Sua tese utilizada para interpretar é que o Apocalipse usa de figuras idênticas, o que nós na teologia chamamos de tipo ou antitipo, né? Para interpretar algumas pessoas, objetos ou cidades, como, por exemplo, o que é um tipo? José do Egito é tipo de Cristo. Cristo é tipo de Jesus, porque também foi vendido, foi levado. As 2 mulheres do Apocalipse, por exemplo, uma é a igreja verdadeira, a santa, e
e a outra é a grande meretriz. Duas igrejas diferentes, duas figuras semelhantes, mas porém diferentes, né? Cristo e o anticristo, por exemplo, é um contraste, né? O anticristo será um imitador. Aqui a gente já pode ter noção do que a gente está falando. Quem é esse cavaleiro? O anticristo é um imitador, será um imitador de Jesus. Fará prodígios, será aceito pelos judeus como Messias. O anticristo vai ser aceito. Por quê? Porque ele é semelhante a Cristo. Ele vai imitar, vai ser um imitador de Cristo. Ou seja, o anticristo aqui é uma inocência, figura do Cordeiro como vencedor irresistível, que vai ganhar a batalha sobre a igreja. Outra interpretação que vemos, ou que eles fazem, é que a ordem dada a esse cavaleiro aqui vem do próprio Cordeiro, e é o Cordeiro que faz com que ele saia da obscuridade e se revele como um terrível lobo. Eu não concordo de forma alguma com essa interpretação, e vou explicar depois por quê. Tá? Então esse outro intérprete diz que se Jesus estava abrindo o selo, ele não poderia ser o cavaleiro. Então tem que ser o anticristo, na visão desse teólogo, né? Segunda possibilidade é a interpretação de William Buckley. Eu gosto de muita coisa de William Buckley, mas eu discordo dele aqui nessa interpretação. Ele diz que o cavaleiro branco é referência do poder bélico, militar, que conquista o mundo, e o arco aqui, na visão dele, significa poderio militar. É uma arma, né? Porque o arco é uma arma. A arma de guerra daquela época, trazendo uma falsa paz em suas vitórias. E logo uma grande tragédia sobre a terra. E ele concorda aqui com o primeiro intérprete alemão. Vamos à terceira possibilidade. Também discordo dessa interpretação. Terceira possibilidade, na interpretação de George Leite, diz que esse cavalo branco e seu cavaleiro é o evangelho do Senhor Jesus, que sai pelo mundo com seu arco vencendo e para vencer. Que o evangelho, mesmo na perseguição, venceu. Lá no primeiro século ele se manteve vivo e está vivo até hoje através de nós na Bíblia, né? A Bíblia é o evangelho pregado e vem sendo pregado até os dias de hoje. Então, ninguém poderia destruir. Por isso, esse cavalo saiu para vencer e foi vitorioso. E que ninguém poderia deter a pregação do evangelho. O cristianismo venceu sobre os impérios romanos e sobre os imperadores e vem vencendo até o dia de hoje. Aqui vemos uma outra interpretação. Aqui ele já não fala que o cavaleiro branco é o anticristo. Não. Aqui ele já está dizendo que o cavaleiro branco é um evangelho que não seria morto, não acabaria, ele continuaria ao longo do tempo, das épocas, né? Então ele fala que aqui, por ter sofrido tanta perseguição do povo, esse cavaleiro venceu porque era o evangelho de Cristo. Então ele considera essa figura do cavalo branco e o cavaleiro como se fosse o evangelho de Cristo, a palavra de Deus. E aqui ainda tem uma outra interpretação, a quarta e a última possibilidade, que é a possibilidade que eu creio e que eu vou defender, e eu vou explicar para você por quê, que não é o evangelho e não é o anticristo esse primeiro cavaleiro. O cavalo branco não é nenhum dos dois. Na interpretação que eu uso, conforme eu tinha dito para vocês, eu não posso deixar de dar créditos, né? Porque nós precisamos dos teólogos, nós lemos muito, tiramos muita coisa boa dos teólogos, assim como eu sou um também. A gente faz uma exegese, uma hermenêutica, a gente estuda muito para a gente conseguir compreender. E o Espírito Santo, é claro, é quem revela. Então, através dessa revelação, William Hendriksen, é a posição que eu acredito, ele entende que o cavalo branco e o seu cavaleiro é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ponto final. Por quê? Vamos lá, alguns vestígios para que você saiba por que essa interpretação é a mais coerente, é a mais correta. Primeiro, porque quando o cavalo branco parte, o cavalo vermelho logo sai atrás. O cavalo vermelho é símbolo de guerra, nós vamos falar sobre ele. Ou seja, onde Jesus chega com a vitória, com a sua palavra, a perseguição também chega a Cristo e a sua igreja. Onde existe pregação do evangelho, após a pregação do evangelho existe perseguição. Sempre foi assim na história. Pregou o evangelho, tem perseguição. Segunda posição, porque as expressões usadas não podiam ser aplicadas ao anticristo. Cavalo branco tendo uma coroa vencendo e para vencer, jamais poderia ser utilizado como uma pessoa do anticristo. Uma pessoa obscura, suja, uma pessoa maligna. Então não poderia aqui o cavalo branco ter uma coroa vencendo. Ele venceu o quê?
Então não poderia vencer nada, não poderia ser usado como uma pessoa do anticristo. Vejamos alguns exemplos também. Aqui a gente já está entrando na exegese. Entramos na exegese para poder trazer para que vocês possam já pegar mastigado e entender que não pode ser a pessoa do anticristo. Primeiro, Apocalipse capítulo 1 e 14 fala dos cabelos brancos do Senhor Jesus. Branco era o Senhor Jesus. Prêmio da pedra branca para os vencedores. Apocalipse 2, 17. Olha só, pedra branca. Roupas brancas para os que vencerem em Apocalipse 3, 5. Uma nuvem branca, Jesus voltando. Lembra quando eu falei que ele subiu, ascendeu nas nuvens, branca, e o próprio anjo falou que ele voltaria da mesma forma? Aqui, ó, uma nuvem branca, Jesus voltando em Apocalipse 14, 14. Branca, cavalo branco e vitorioso na vinda do Senhor Jesus, quando nós lemos Apocalipse 19, 14. Ou seja, trono branco também, Apocalipse 20, 11, estabelecendo onde Deus se assenta. Era um trono branco onde Jesus se assentava. Ele saiu vencendo e para vencer. Portanto, esse cavaleiro, creio eu, ser o próprio Senhor Jesus. Tem muitos textos, até dentro do próprio Apocalipse, apontando a cor branca, a coroa. A única pessoa que se enquadra nesse quesito aqui é o próprio Senhor Jesus. Essas expressões não podem ser aplicadas no anticristo, nem mesmo ao diabo, até porque não existe juízo atrelado a esse cavaleiro branco. Duvida? Olha o que está escrito em Apocalipse 19, versículo 11 ao 16, sobre a segunda vinda de Jesus. Aqui para matar a dúvida que esse cavaleiro branco é o próprio Senhor Jesus. Versículo 11. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Aqui está falando da volta de Jesus. Texto inicial falando da ascensão de Jesus. O anjo fala que ele voltaria da mesma forma. Então aqui já está falando da volta do Senhor Jesus, da segunda vinda. Ó, e vi um céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Jesus, voltando, num cavalo branco. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Como pode ser o anticristo o evangelho, irmãos? Interpretação incorreta da Bíblia. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Versículo 13. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Olha só aqui. Não é a figura do Senhor Jesus, falando da segunda vinda de Jesus? Não é a mesma pessoa que você vê no primeiro selo, o cavaleiro branco aqui? Então é Jesus. Versículo 15. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações. Olha só, da sua boca sabia, falando do juízo de Deus. Da própria boca do Senhor Jesus sairia para ferir com elas as nações. E ele as regerá com a vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus do Todo-Poderoso. Versículo 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O primeiro cavaleiro aqui é o próprio Senhor Jesus. E não temos nenhuma dúvida a respeito disso. E se ainda resta alguma dúvida para você que o cavaleiro branco é o próprio Senhor Jesus, analise depois com calma o texto que eu vou deixar para você citado aqui. Análise da palavra venci. O cavaleiro vem, é chamado por um dos seres viventes, que era um querubim, próximo do trono de Deus. Mentaliza aquela imagem da outra aula na sua cabeça, do trono de Deus. E faça essa análise, esse estudo sobre a palavra venci, que é dita aqui no primeiro e o segundo versículo. Leia depois João 16, 33. Leia Apocalipse 3, 21, Apocalipse 5, 5, Apocalipse 6, 2, Apocalipse 19, 11 e tire as suas próprias conclusões. Se você ainda tem dúvida que o cavaleiro branco e o cavaleiro, aliás, o cavalo branco e o cavaleiro que estava ali representando no primeiro selo era Jesus, você vai matar as suas dúvidas ainda. Se tem alguma dúvida ainda, se você ainda acredita que é o anticristo, leia esse texto e tire aí a sua própria conclusão, ok? Vamos lá, seguindo. Segundo selo, cavalo vermelho, cavalo das guerras. É que eu falei que vem após o cavalo branco. Esse cavalo,
ele é o cavalo da perseguição do todo o povo de Deus ao longo da história. Alguns detalhes antes da gente fazer a leitura, exposição desse texto. Esse cavaleiro, ele sempre vem após o cavalo branco, ou seja, o inferno vem sempre onde a palavra de Deus ela é falada. Nós podemos ver isso nos nossos missionários em campo, quando pregam o evangelho, muitos deles morrem. Então o cavaleiro vermelho está ali. Ele está perseguindo os cristãos para matar, para degolar. A gente vai ver sobre isso, sobre as espadas. Esse cavaleiro tem uma espada, né? A gente vai ver que ele usa essa espada para matar ali os cristãos. Esse cavaleiro não se refere a uma pessoa em particular, está se referindo a todo tipo de gente, ou cristãos e não os cristãos. Esse cavaleiro vermelho está presente em todas as épocas, antes até a segunda vinda do Senhor Jesus, ou seja, esse cavaleiro está cavalgando hoje, desde a primeira vinda de Cristo, a ascensão dele ao céu. Esse cavaleiro, esse selo foi aberto, ele está cavalgando os 4 cantos da terra, fala geograficamente que ele está cavalgando, e ele está trazendo essa guerra, está trazendo essa perseguição no povo de Deus. Esse cavaleiro ele é responsável por isso, e ele vai cavalgar e vai perseguir o povo de Deus até Jesus voltar pela sua segunda vinda. Então ele vai continuar perseguindo e matando cristãos e não cristãos. Onde a palavra, ou seja, a espada, né, o símbolo aqui da espada é a palavra de Deus, onde for pregada ela estará presente e perseguindo a igreja. Olha o que diz Mateus capítulo 10, versículo 34. Mateus 10, 34, um segundinho para você abrir sua Bíblia ou acessar seu smartphone, ok? Pronto, deu um segundo, hein? Vamos lá. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Onde a espada é pregada, o cavaleiro vem perseguindo. Então, onde há a pregação do evangelho, a perseguição vai sempre existir. Esse é o objetivo do cavaleiro aqui do segundo selo, o cavaleiro vermelho. É perseguição do povo cristão. Vamos à leitura. Segundo selo, está descrito no versículo 3 e no versículo 4. Vamos lá, versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vem. Então o segundo ser vivente, chamado aqui animal, disse, vem. Ele chama o cavalo. Versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Guarda comigo aí. Esse cavaleiro foi dado poder para que ele tirasse a paz da terra, que matasse uns, matassem os outros, guerras, e foi-lhe dada uma grande espada. Tirar a paz aqui, de acordo com Mateus 10, 34 a 35 e Mateus 38, 39. Lê depois para você poder fazer esse deverzinho de casa também, tá ok? Assiste, dá pausa no vídeo e vai lendo esses textos que eu estou deixando para você aqui, sobre tirar a paz. Quem é esse cavaleiro e o que esse cavalo representa? Diferentemente do primeiro selo aqui, não temos dúvida alguma. Esse cavalo vermelho representa perseguição ao povo de Deus ao longo de todo o século, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É o começo da perseguição. São as guerras, rumores de guerras, perseguição pelo Império Romano, a Inquisição, o período da pré-reforma, perseguição da reforma, não na pré-reforma, período do nazismo, Segunda Guerra Mundial, comunismo, fascismo, morte de todos os mártires que até hoje são derramados sangue, é o cavalo vermelho. Então Jesus abriu aí o selo e esse cavalo está cavalgando aí nos 4 cantos da terra, trazendo guerra. É o próprio Cristo, por desobediência, por conta da desobediência humana. É o cavalo vermelho. Isto está de acordo com a abertura também do 5º selo, dos decapitados, mártires, clamando por justiça. A gente vai ler depois isso. Foi dado uma espada. O texto fala que esse cavaleiro foi dado uma espada grande, lá no final do versículo 4. Espada grande. Aqui existe 2 tipos de espada no grego. E eu estou utilizando aqui a minha Bíblia judaica para traduzir. A tradução da Almeida também revisada está dizendo a mesma, está confirmando a tradução da língua grega, tá ok?
A primeira espada comprida, ou grande, a qual esse texto se refere, ela é utilizada para guerra, batalha de longo alcance, por isso grande, né? Utilizada pelos cavaleiros e com grande alcance de perfuração. Essa é a espada do cavaleiro aqui desse selo. Alguns pregadores ensinam que essa espada não é a espada grande. Essa espada aqui é a espada cutelo, de sacrifício que vemos em Gênesis para degolar, para matar sua vítima. Eu discordo. Por que eu discordo? Primeiramente que a tradução, a palavra de Deus já fala que a espada é grande. Aí, tão somente por si só, a tradução já está dizendo que é grande. Segundo ponto, que como que um cavaleiro em cima de um cavalo, com longo alcance, conseguiria ferir as pessoas, a humanidade? Com um cutelo, com uma arminha pequenininha, como que ele conseguiria acertar? Se você ver filmes aí antigos, você vai ver que os cavaleiros aí sempre usavam espadão grande para batalha, para guerra. Então aqui eu divergi e eu confirmei através da língua grega que realmente a espada desse cavaleiro não é o cutelo, como alguns pregadores dizem. Essa espada aqui é a espada realmente grande. E a segunda espada que nós vemos também aqui no Apocalipse, que é o cutelo que eu estou dizendo, é utilizada para sacrificar a vítima de perto, corpo a corpo, né? Corpo a corpo. Nós podemos ver isso em Gênesis 22, 6 a 11, quando, lá no verso 6, sobre a história de Abraão e Isaac. Quando Abraão subiu para sacrificar ali Isaac, o que o Abraão usa é um cutelo. Então, ou seja, era para sacrificar animais, para matar animais, sacrificar, fazer sacrifício de animais. Usava aquele cutelo pequenininho. É esse que o Abraão usa aqui. Ia utilizar no seu filho Isaac. Então, não se encaixa com a interpretação de espada grande que nós vemos nesse cavaleiro. Para matar suas vítimas, derramando sangue, perseguições aos cristãos e não cristãos em toda a terra. Grande alcance. Grande alcance quer dizer que a espada era grande e que o alcance dela é mundial, não apenas em um local geograficamente. Longa espada. Nessa imagem que eu coloquei para você, você vai ter uma noção um pouquinho do que é a espada, como que era a espada romana, como que João, quando estava vendo essa imagem, ele conseguiu interpretar e trazer para a gente sobre a respeito das espadas. Ao lado esquerdo, espada comprida ou grande, era utilizada para perfuração ao longo alcance. Essa é a espada do qual o cavalo vermelho, a qual o cavaleiro do segundo selo utilizou. No lado direito, é tipo uma adagazinha pequenininha, né? Espada curta, né? Nós chamamos elas de cutelo, era utilizada para sacrificar suas vítimas, conforme falei na história lá de Gênesis 22, 6, Abraão e Isaac. Ok? Então, tirando mais uma dúvida de erro de interpretação bíblica de alguns tradutores aí, tá bom? Então, aqui o segundo cavaleiro não usa o cutelo, usa a espada grande, longo alcance. E ele recebe autoridade de tirar a paz da terra e que se matasse uns aos outros. Por que não há paz na terra, amados irmãos? Porque o mundo está nessa... guerra após guerra, tragédias após tragédias. O mundo está de cabeça para baixo, é pandemia, não tem paz. Por quê? Por que não há paz na terra? Primeiro, porque não há obediência ao princípio da paz. Ele é o princípio, Jesus é o princípio da paz. Se não há obediência a Cristo, não há paz. Porque, segundo, os homens rejeitaram o seu Criador. É isso que a humanidade tem feito. Tem rejeitado o seu Criador. Nós não estamos aqui, irmãos, para viver a vida conforme a gente quer, não. O propósito da vida humana é servir e agradar a Deus. Tão somente agradar e amar a Deus. Seguir, largar tudo. E seguir e servir a Deus. Essa vida aqui é passageira. O que Jesus tem para nós é muito melhor. Jesus está reivindicando, Deus está reivindicando a morte de Cristo na cruz, reivindicando seus filhos. Está buscando seus filhos de volta, que estão totalmente se perdendo. Nós temos a palavra de Deus, amados. Por que estamos tão perdidos? Oséias, se não me engano, fala. O profeta Oséias que fala que o meu povo perece por falta de sabedoria e de conhecimento. E tem alguns que ainda falam que a teologia é ruim. O povo não lê, não interpreta, não estuda, ainda vai falar mal contra a teologia, de quem está estudando teologia. Teologia, duas palavras, estudo bíblico, estudo da palavra. Simplesmente o que o teólogo faz é estudar a Bíblia, ensinar ela de forma profunda, da forma que Deus ensinou.
tirando qualquer tipo de mistura aí eclesiástica que as instituições dos tempos estão fazendo. Por que os pregadores não pregam a verdade? Por que os pregadores não estão ensinando a Bíblia conforme ela é? Existe interesse por fora na instituição. Muitos, não são todas, mas a grande maioria hoje em dia estão misturando o evangelho com outras teologias mais. E teologias novas e antigas ao mesmo tempo. E aí Deus está reivindicando o teu povo, está aproximando-se o tempo. O tempo do juízo está chegando e Deus está reivindicando o seu povo de volta, está apertando. E você, como se comporta diante disso? Diante da verdade? Você ainda vai continuar crendo na mentira? Vai continuar com essa ideia do que a teologia é má, que a teologia é fria, que quem é teólogo não tem o Espírito Santo de Deus? Você sabia de tudo que eu estou falando aqui? Você já sabia disso? Você descobriu por espontânea vontade ou você descobriu através da pregação do Evangelho? Somente através da pregação do Evangelho a gente vai descobrir a vontade de Deus, que é boa. É boa. Aqui é a nossa bússola para viver. Então, os homens rejeitaram o seu Criador, estão na desobediência. Eles caminham para o inferno e as pragas vêm sobre nós só por culpa nossa, não porque Deus é culpado, ele é ruim. Né? Por esse motivo, as guerras, uns matando os outros. Tipos de guerras, por exemplo. Guerras econômicas, guerra religiosa, guerra de interesse de dinheiro, de poder. Esse cavaleiro representa esse tipo de guerra. Já reparou como as guerras têm aumentado nos últimos anos? Recentemente nós já vimos aí os Estados Unidos brigando com o Irã jogando bomba lá na base americana, os Estados Unidos lançando míssil lá no Irã, um ameaçando o outro, a Coreia do Norte ameaçando os Estados Unidos, a China ameaçando não sei o quê. Guerra, rumores de guerra, é o cavaleiro cavalgando, é ele trazendo falta de paz, tirando a paz do mundo, é ele que é responsável. E o selo foi aberto, Jesus liberou esse cavaleiro. Qual o intuito disso tudo? Trazer o povo de volta. Né? Que diferença absurda, né? O Deus glorificado, o Senhor Jesus glorificado, ele vai derramar sua ira no sexto selo. Ela vai ser derramada sobre todos. Não tem como correr. Você já leu os relatos da Segunda Guerra Mundial para você saber o que foi a Segunda Guerra Mundial? Vou botar para você, olha só, vou botar bem rápido aí para você a lista de Schindler. Vou indicar você assistir esse filme sobre a Segunda Guerra Mundial, se você já não assistiu. Milhões nas câmaras de gás, milhões nos campos de concentração, holocaustos, irmãos. Milhões de pessoas mortas, através de guerras e guerras e guerras. Por quê? Interesse. Interesse. Né? Esse é o cavaleiro. Cavaleiro que está cavalgando e só vai parar de cavalgar na segunda vinda de Cristo. Não vai parar. Dia após dia só vai piorar. Guerras vão piorar, perseguição vão continuar contra os cristãos. Por isso eu falei no começo do vídeo, nós estamos sobre aparentemente uma perseguição velada. A gente vai ter que tomar decisão. Ou vai ser preso, ou o Estado vai apertar. Vai apertar. A Bíblia já disse isso, que nós seríamos perseguidos de novo. E vamos ser perseguidos novamente. Amém? Terceiro selo, amado. Versículo 5 e versículo 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em suas mãos. Versículo 6. E ouvi uma voz do meio dos quatro animais que dizia, uma medida de litro, uma medida, aqui quer dizer litro, de trigo, por um dinheiro, ou seja, denário, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, o terceiro selo foi aberto. O que é o cavalo preto e o seu cavaleiro do versículo 5? Você pode perceber que o cavalo preto representa a fome, representa a pobreza e representa a exploração. E esse cavalo preto não é novidade também. Esse cavalo preto é um termo que está em total concordância com o texto de Ezequiel 4:10. Balança em sua mão, no versículo 5, significa épocas de racionamento, falta de alimento, falta de recurso e muita pobreza e exploração sobre o povo.
O que significa uma medida aqui? A medida aqui, na interpretação, é litro, porque o trigo, na época, ele não era vendido a quilo, ele era vendido por litro. E aqui, quando ele se refere ao dinheiro, ele está se referindo ao denário, que era o dinheiro romano daquela época. Naquela época se comprava, em dias normais, 12 litros de trigo por apenas um denário. E comprava-se cerca de 8 quilos de pão por um denário, ok? Um denário representava o dia de um trabalhador. Não era um salário mensal, era o salário de um dia de trabalho. A gente vai fazer a leitura. Agora, quando esse cavaleiro ele é lançado e a Bíblia fala que ele tem uma balança em sua mão, as coisas mudam totalmente. O que acontece? Agora aqui com esse cavaleiro se compra 1 litro por um denário. Olha a exploração. Se você comprava 12 litros com um denário, agora você compra 1 litro por um denário, olha a exploração financeira que está acontecendo com a vinda desse cavaleiro. Um trabalhador ganhava 1 denário por dia de trabalho. Onde nós vemos isso? Mateus 20, versículo 2. Em dias normais, irmãos. Em dias normais. Mateus 20, versículo 2. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro, ou 1 denário, na sua tradução, por dia, mandou-os para a sua vinha. Lembrar aqui, né, irmão, da Segunda Guerra novamente. Na Segunda Guerra Mundial, se você vê aí a questão dos alimentos, para você comprar um pãozinho de sal, de 50 gramas na Segunda Guerra, na Alemanha, por exemplo, você tinha que levar uma bolsa de dinheiro. Enorme. Todo o dinheiro que você tinha que levar para comprar um pão. Pobreza, escassez. É esse cavalo aqui que é o responsável por isso. Trazer guerra, trazer falta de alimento, trazer injustiça. Nessa imagem você vai estar vendo aí, esse é o denário, que é o dinheiro romano. Tá vendo? Essa aí é a foto do imperador. Na época era considerado como o salário de um dia de um trabalhador. Hoje, mais ou menos, aproximadamente, o salário mínimo hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, hoje é um denário que equivale aí mais ou menos a R$37, né? O dia de um trabalhador, se juntando aí o tempo de trabalho, né? 100 horas extras, então valeria R$37 hoje. Então, um dia de trabalho, né? R$37, eles tinham condições de comprar 8 kg de pães e 12 litros de trigo naquela época normal. Aí quando esse cavaleiro vem, muda toda a conversa, história. Essas 3 medidas de cevada por um dinheiro, ou essas 3 medidas de cevada por um denário, irmão, vocês precisam estar com a Bíblia aberta acompanhando, tá? Pra você não se perder. Essas 3 medidas de cevada por um dinheiro, a cevada aqui, amados, era um cereal que era utilizado para tratar de animais. Olha só. Era animais domésticos, que nem a ração do seu pet aí que você compra. Era um cereal utilizado. E as famílias não podiam comer trigo, porque a exploração era tão grande, começou a exploração ser tão grande, que a família não podia mais comer trigo. Ela tinha que comer o cereal, ou seja, a cevada. Apenas a cevada. O pai de família não tinha condições alguma de comer trigo. Ele era obrigado a comer do pior alimento que tinha, senão morriam de fome. Já reparou hoje o empobrecimento da população mundial, como que tem aumentado a pobreza? Você já reparou que as riquezas, os ricos têm cada dia mais ficado ricos, os pobres cada dia mais pobres? Você já tem reparado que a fome na esfera universal aumenta dia após dia? Olha para a África. Já observou que a miséria em nosso país, que as pessoas estão morrendo de fome? Não podemos, amados, comer trigo. Temos que comer cevada. Podemos comer picanha, contrafilé todos os dias? Você consegue ter uma alimentação saudável todos os dias, amados? Nós não comemos mais trigo, comemos cevada. Quando dá para comprar 1 quilinho de carne, meio quilo de carne, glória a Deus, né? Exploração. Quanto está custando 1 quilo de carne hoje? A carne que era vendida antigamente como de segunda, você paga aí R$25 o quilo. Carne de segunda, com cheiro ruim, com sebo misturado. É a realidade, é a exploração. Esse cavalo trouxe isso. Esse é o cavalo preto, né? Trazendo fome. Mas você pode também reparar que esse cavaleiro não atinge a todos. Olha só, olha o que o texto diz. E não danifiques, com a Bíblia aberta, irmão, irmã,
e não danifiques o azeite e o vinho. Versículo 6. Ou seja, peraí. Não danificar o azeite e o vinho pode modificar o trigo, pode modificar a cevada. Mas aqui, o artigo de luxo, que é o vinho e o azeite, eram artigos caros, que eram somente os ricos que poderiam ter, não podia ser danificado. Não podia ser modificado. Aqui diz que os ricos nesse período, né, a interpretação correta é que os ricos saberiam conservar suas riquezas, por isso não tocar nos artigos de luxo. Não é a realidade de hoje? Olha para os governantes, para os vereadores da sua cidade. Quanto que o vereador da sua cidade ganha? Será que ele leva uma vidazinha de pobre? Você acha? Carrão na garagem, mulher também tem carro para levar as crianças para o colégio. Por que os ricos não tiveram o seu vinho e o seu azeite, que são símbolos da riqueza, de status, não foram modificados? Aqui esse cavaleiro não mexe. Por ordem do Senhor Jesus, não mexe. Vamos lembrar aqui uma historinha bem recente de Nicolás Maduro, acho que é isso, é Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, correto? Lembra daquela cena que passou recentemente dele comendo churrasco lá na Venezuela? A inflação, amados, hoje, eu fiz uma pesquisa, em abril de 2020, a inflação chegou a 80% naquele país, na Venezuela. Olha essas imagens aí. Tá vendo essa imagem aí de Nicolás Maduro comendo churrasco? Churrasco feito ainda pelo Salt Bay. Acho que é assim que escreve o nome dele. Salt Bay, churrasqueiro mais famoso do mundo durante a inflação em seu país. Enquanto os ricos estão comendo picanha, churrasco, os pobres estão cada dia mais pobres, passando fome, necessidade. Você vai ver nas próximas imagens. Olha aí. Não há comida. Não há comida. Fotos tiradas na Venezuela. Venezuela, as pessoas estão comendo lixo. Olha isso. Não é assim que no Brasil, em todos os lugares? Então, amados, isso aí é a realidade do cavaleiro. O cavaleiro trouxe fome, escassez e trouxe exploração. O rico explorando, tirando do pobre, eles continuando a comer do melhor, enquanto os pobres continuam empobrecendo. Por que seria isso? Alguns dizem que até pela justiça de Deus ser amor, e a sua graça universal que está sobre toda a humanidade, até sobre o não crente, Deus, pela sua misericórdia e graça, permite que ele desfrute do melhor da terra, porque ele não vai desfrutar do reino eterno. Então, irmão, se você não crê em Cristo, não creu em Cristo, está aí rico, cheio de dinheiro, é a graça também de Cristo, tá? É Jesus, é a graça do Senhor Jesus que está sobre você, mas tem uma coisa. Se você não crê em Jesus Cristo, se você o desprezou ou rejeitou, seu dinheiro, meu amado, não vai ser levado na cova. Não. E o pior de tudo, que quando você deitar lá o caixão, sua riqueza vai ficar aqui para desfrutar, a sua família desfrutar, e você vai para um lugar terrível, que nós chamamos de inferno. É isso mesmo. Pobreza e riqueza. Então, Deus, pensando nisso, Deus permitiu que não se mexesse no azeite nem no vinho. Justiça dele. Mas a vontade dele é que todos se salvem. Então, se você está vivo rico, mas não crê em Cristo, ainda há chance para você. Busca Jesus de todo o seu coração, se converta dos seus maus caminhos, confesse seus pecados e crê em Jesus como o único Senhor Salvador, que não há outro mediador entre o Pai. Se converta dos seus maus caminhos, que pode mudar. Você ainda tem jeito, né? Você vai passar talvez comer da cevada. Vai passar a ser perseguido. Não vai ser fácil para você, não. Mas o reino de Deus eterno espera por você. E lá não haverá sofrimento, nem choro, nem lágrima. Amém? Esse cavaleiro está de acordo com Ezequiel 14, 21, 22. É o quarto selo. O cavalo amarelo, cavalo da morte, inferno, fome, peste e feras. Totalmente
em concordância com Ezequiel 14, 21 ao 22. Olha o que está escrito em Ezequiel 14, 21 e 22. Quando eu falo que o livro de Apocalipse sempre cita o Velho Testamento, sempre cita do Novo Testamento, sempre utiliza, a própria Bíblia interpreta. Versículo 21 de Ezequiel 14, 21 e 22. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, aqui falando dos 4 cavaleiros, a espada, a fome, as feras e as pestes contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Lá em Ezequiel já profetizava que haveria isso. Quando ele fala das bestas feras, está falando de leões comendo os cristãos, comendo os primeiros cristãos nas arenas. Olha lá em Ezequiel profetizado. E falando do juízo final, olha lá em Ezequiel já apontando, antes da vinda de Cristo, já apontando que haveria um juízo, que Jesus voltaria e iria dar oportunidade através da graça dele, de salvação do seu povo, salvaria seu povo, mas que haveria pessoas que seriam julgadas no inferno, seriam julgadas por desobediência. Desobediência. Versículo 22, mas eis que alguns fugitivos restarão nela. Olha só, quem são esses fugitivos? Que serão levados para fora, assim como filhos e filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que os trouxe sobre Jerusalém, e de tudo que o trouxe sobre ela. Totalmente em harmonia com o texto do terceiro selo, do cavalo preto. Totalmente em harmonia, né? É triste a realidade, irmão, mas Deus está no controle e é Ele que rege, é Ele que está governando, né? Ele quer que o povo volte para Ele. E essas pragas, esses selos são abertos, conforme os selos vão sendo abertos, as coisas vão acontecendo aqui nas terras, né? Quarto selo, versículo 7 e versículo 8. Versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, aqui a gente já está no quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, olha só, esse amarelo aqui, irmãos, na língua grega, é parecido com um cavalo baio, pálido, né? E aqui na Bíblia judaica, ele interpreta como um animal, o cavalo sem cor, com aparência de um cavalo doente. Então aqui o cavalo pálido, o cavalo amarelo, seria mais bem interpretado como um cavalo doente, das doenças, né? E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, né? Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. E foi-lhe dado poder, ou seja, se foi-lhe dado o poder, foi-lhe dado a autoridade. Alguém deu essa autoridade. Alguém deu esse poder. Quem deu esse poder foi aquele que abriu o selo, Jesus. Para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Versículo 8. Acompanha aí, amado irmão. Alguns detalhes sobre esse versículo aqui. Primeiro, aqui vimos a figura do inferno e da morte, andando junto. Segundo, podemos dizer que o inferno vem sempre atrás da morte. Ou seja, você morre o salvo ou morre condenado. A morte derruba e o inferno busca a alma. Terceiro, que foi-lhe dada a autoridade para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, peste, com as feras da terra, ou seja, foi-lhe dada autoridade e essa autoridade foi limitada. 4ª parte indica uma limitação, quer dizer que a morte e o inferno não têm em si autoridade própria, ou seja, o inferno, o diabo não fazem o que eles querem. O diabo não faz, Satanás não faz o que ele quer, é-lhe imposta uma autoridade, uma permissão. Lembra que Jó, livro de Jó, Deus permitiu que tocasse na vida de Jó, mas ele falou assim, não toque na vida, porque a vida pertence a mim. Limitação de Deus. Aqui a gente vê a mesma questão, só apenas a 4ª parte da terra. Significa também que estão debaixo de uma autoridade e que atua com ação limitada e de território definitivo sob permissão divina. Então Deus permite, ele coloca aqui um território, a 4ª parte da terra, dá delimitação para que não seja alcançado a todos, só algumas pessoas, e que ele mesmo deu essa autoridade para que esse cavaleiro fizesse, então limitando esse poder. Jesus é quem coloca
esse limite. Jesus colocou esse limite. A morte vai dizimar suas vítimas através das guerras. Também é um cavaleiro que traz guerras. Exemplo, os Estados Unidos, Irã, Coreia do Norte, Estados Unidos, guerra na Síria, Líbano, tantos outros países, né? Esse cavaleiro traz isso. Peste ou pestilência são subprodutos da guerra. Exemplo, peste negra na Ásia. Essa peste negra que, na verdade, matou terça parte da Europa na época. A peste transmitida pelos ratos. Ela matou muitos, milhares. A terça parte da Europa foi dizimada pela peste negra, né? Ou peste asiática. E hoje, por exemplo, irmãos, a peste do coronavírus de 2020 é uma peste, já matou até o exato momento. Eu não sei agora exatamente quantos já morreram, mas pela minha última pesquisa, 600 mil pessoas até o exato momento já morreram pelo coronavírus, transmitidas possivelmente pelos morcegos. Olha só, pestes. Esse cavalo traz pestes e pestilências. Relação entre a fome e a pestilência. Lucas capítulo 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos. Olha que existe uma sequência. Haverá grandes terremotos, catástrofes, né? Primeiro. Segundo, fome. Terceiro, peste em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes no céu. Ou seja, primeiro vem os terremotos, as calamidades, depois das guerras e após vem a fome. E depois da fome vem as pestes, as doenças. Essa é a ordem da pestilência. Quando o país entra em guerra, há escassez de alimento, há escassez de remédio, escassez de tudo. Então as pessoas começam depois da guerra ou das catástrofes naturais, existe fome, falta de medicamentos, né? E depois dessa fome as pessoas começam a ficar doentes, ficam com um sistema imunológico fraco e aí as pragas aparecem também ao meio dessa situação toda, né? As bestas feras, no versículo 8, está de acordo com 2 Reis 17, 25, mais uma vez vendo que a palavra de Deus, ela própria se interpreta. Vejamos, versículo 25. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões, que mataram alguns deles. Morte dos primeiros cristãos nas arenas. Eu já tinha comentado no começo aqui, os primeiros cristãos, se você estudar a história da igreja, a maioria foi morto, colocado no Coliseu ali, foi colocado nas arenas para que os leões, soltavam os leões ali para matar os primeiros cristãos, considerado como praga, bestas feras, profetizada lá em 2 Reis também. A Bíblia sempre apontando para a segunda vinda de Cristo, sempre apontando para o Novo Testamento, e a gente considera que todas as profecias do Velho Testamento já estão todas cumpridas. A maioria das profecias aqui também no Apocalipse estão cumpridas, algumas poucas estão para se cumprir, e eu considero apenas 2. Anticristo reinando na terra, através disso paz, ou falsa acordo, uma grande guerra virá, cercar Israel, Jesus volta no segundo período da grande tribulação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Concluímos então aqui, amados, os 4 selos encerram os 4 cavaleiros. São só apenas 4 cavaleiros, mas não encerra a abertura dos selos. Ainda tem mais selos a ser abertos. Então concluímos que os 4 cavaleiros aqui são símbolos de, primeiro, o cavalo branco, que é o próprio Senhor Jesus. Veremos, já vimos isso, né? É o próprio Senhor Jesus, o cavalo branco. Que o cavalo vermelho representa a morte. O cavalo preto representa as dificuldades econômicas ou pobreza devido à injustiça que existe. Quarto animal, pálido, amarelo, ou sem cor, ou com aparência de doente, representa a morte também, guerra, fome, pestilências e bestas feras. A abertura do 5º selo. Aqui agora nós não temos mais cavaleiros, agora temos a inversão da situação. Antes os eventos eram vistos no céu e aconteciam na terra. Agora, a partir do capítulo do 5º selo, as coisas acontecem no céu, é visto no céu, ok? Abertura do 5º selo. No 5º selo. Versículo 9 e versículo 10. Abre aí comigo, irmão. Vamos ler.
Versículo 9, acompanha comigo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Ou seja, está referindo-se aqui aos mártires que morreram, os apóstolos, os discípulos, todos aqueles que morreram por amor a Cristo. E por amor do testemunho que deram, ou seja, mártire mesmo, né? Estevão, por exemplo, Policarpo, os apóstolos, os discípulos, todos aqueles que não negaram a fé em Jesus Cristo. É o que está dizendo no versículo 9. Essas almas são aquelas também, irmãos, sacrificadas e vistas no segundo selo, ok? Para você não perder o foco. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui no quinto selo a gente vê as almas dos santos, dos mártires, clamando por justiça. Até quando, Senhor? Vai ficar sem a sua justiça? Até quando? Vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus. Versículo 9. Aqui temos um grande ensino a respeito, irmãos, da morte. Vejamos algumas delas. Primeiro, as almas que morreram estão no céu. Nos ensina isso esse versículo 9. Os salvos vão direto para o céu quando morrem. Eles não estão vagando por algum lugar por aí como a reencarnação. Eles não estão dormindo como alguns pregam com sono, como o sono da alma. Está dormindo quando virá a ressurreição dos mortos? Aí sim, não. Eles não estão num sono profundo, não estão dormindo. Elas não estão num estado de inconsciência, não sabe? Elas estão conscientes lá no céu. Elas estão no céu, estão clamando por justiça. Morrer para o crente não é o fim. É como apagar de uma lâmpada apenas em frações de segundo. Morreu, ou você vai para o intermediário condenado, ou você vai para junto de Deus. E imediatamente, em espírito ainda, mas já gozando de felicidade, em volta do trono, glorificando, cantando hinos, louvores, como nós vemos nas outras aulas. Ok? Então, morreu com Cristo, já está diante de Deus, com Deus. Morreu sem Cristo, está num período chamamos de intermediário, de pré-sofrimento, em espírito ainda, mas haverá o julgamento e será lançado em corpo na ressurreição dos mortos, quando haverá a ressurreição dos mortos para os céus, onde o corpo será junto do espírito, na segunda vinda de Cristo, e os que morreram sem Cristo, que já estão no pré-sofrimento, haverá também ressurreição para ser lançado ao inferno, lago de enxofre, junto com o diabo e seus anjos, junto com os falsos mestres, falsos cristos, a besta, tudo será lançado ali em consciência. Saberão por que estão sendo lançados lá, terão consciência e lembrarão, inclusive, de que eles tiveram oportunidade aqui na Terra. Tremendo, né? Tremendo. Os eventos agora são vistos, ou seja, no céu, e é revertido a situação. A causa está na Terra, os acontecimentos estão na Terra, e o efeito está no céu, os mártires agora pedindo justiça. As coisas aqui deixam de acontecer na terra e o foco agora é no céu. Então, encerrou os cavaleiros, os selos são abertos, não quer dizer que eles não estão atuando, ok? Eles estão atuando e continuarão atuando até a segunda vinda do Senhor Jesus, e elas vão ser intensificadas com esses cavaleiros passeando sobre a terra. Só que agora o foco do versículo do quinto selo está no céu com os mártires. Eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, ou soberano, dominador aqui é soberano, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 10. Voz dos mártires clamando por justiça divina. Primeiro, essa justiça não é pessoal. Eles não clamam aqui pedindo por si, né? Por si. É da igreja perseguida ao longo da história. Elas estão clamando por justiça de Deus, para que Deus faça justiça logo. Jesus volte logo. Ele quer que Jesus volte, salve. Mas por que Jesus ainda não fez isso? Até quando, Senhor? É a pergunta. Até quando, Senhor? Os mártires aqui estão perguntando. O que acontece? O que acontece? Jesus responde isso no versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. E foi-lhe dito que repousassem, descansassem ainda um pouco de tempo,
até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, aqui está indicando que existe um número de pessoas a ser mortas através do martírio, que existe um número de pessoas, essa conta não fechou ainda, por isso Jesus não voltou. Então Jesus dá ali roupas brancas, vestes brancas e diz que o próprio Senhor fala ali, repousa um pouco, descansa um pouco, né? Até que o número dos meus eleitos se completem, seus irmãos. E aí, o que significa isso? Vestes brancas. Foi-lhe dado em resposta ao seu clamor de justiça, pureza, foi-lhe dado santidade, felicidade extrema, um estado de glorificação em espírito, para que eles não ficassem clamando o tempo todo por justiça. Lembrando que essa justiça não é pessoal, é uma justiça da igreja. Mas essa glorificação é observação não plena. Essa justificação aqui ainda não é plena, pois haverá ainda a ressurreição do corpo na segunda vinda com todos os salvos. Então eles estão num estado pleno de felicidade, mas, aliás, estão não num estado de glorificação, porém não total pleno. Só haverá essa glorificação total quando houver a ressurreição dos mortos. Aí a glorificação vai ser plena porque estaremos com Cristo em corpo, ressurretos assim como ele foi. Versículo 11 ainda, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. Repousar aqui, gente, não é dormir. Não mandou lá eles dormir, vai dormir um pouquinho, descansar. Não, pois aqui não existe, na verdade, cansaço, nem choro, nem sofrimento. No céu não tem tristeza, não tem sofrimento. Então esse descanso aqui, esse repousar que Jesus diz, não é isso. Jesus manda eles descansarem, pois ainda não fechou o número dos seus salvos. Ainda não aconteceu. Lembrando que a gente está no 5º selo ainda. Agora vamos abrir o 6º selo. Jesus abrindo o 6º selo. O dia do juízo. E agora o negócio pegou, hein? Agora ficou feio o negócio. Quando Jesus abre o 6º selo, a primeira coisa que temos que ter em mente sobre essa abertura é que o clamor aqui não é mais no céu, mas agora o clamor é na terra. Inverte novamente. Lá no 5º selo, os mártires clamam por justiça. No 6º selo, Jesus ouve e agora imputa sobre a terra o seu juízo em resposta ao clamor dos mártires e em concordância com a soberania do seu Pai para despejar a ira de Deus. Então, o 6º selo é o despejo total da ira de Deus. Vamos lá, versículo 12 ao versículo 17. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Versículo 13, e as estrelas do céu caíram sobre a terra quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. Versículo 14, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Versículo 15, e os reis da terra, preste atenção aqui agora, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos e todos os livres, se esconderam na caverna e nas rochas e montanhas. Versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Verso 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? É a pergunta que é feita. O juízo chegou e as portas da graça foram fechadas. Uma curiosidade, amados. Nesse período, a palavra em Lucas 18, versículo 8, diz que haverá poucos crentes na terra. Aqui é o período da grande tribulação. Olha o que diz. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, ou segunda vinda do Senhor Jesus, porventura achará na fé na terra? Outra questão que a gente tem que ter e entender. Aqui tem um texto dizendo que a igreja vai passar pela tribulação. Porque haverá pouca fé. Ele não está dizendo que não haverá fé, ou ele está dizendo que haverá muita fé. Ele está dizendo que porventura achará fé na terra.
porventura achará fé? Quando represar a justiça? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Referindo aqui, irmãos, à grande tribulação. A igreja aqui estará sim nesse período de grande tribulação. Poucos estarão aqui, porque a besta vai perseguir, vai matar muitos, mas haverá poucos ainda, né? O sexto selo é o início, então, do dia do juízo do Cordeiro, onde Deus vai derramar sobre toda a terra, toda a carne, o seu grande furor. Esse quadro representa o terror daquele último dia com os simbolismos. O universo sendo sacudido e abalado, o sol, a lua, as estrelas e os terremotos. Os homens aterrorizados tentando se esconder vão desmaiar de pavor. Isso que João está vendo. João não consegue discernir o sol, a lua, as estrelas caindo, porque é impossível fisicamente uma estrela cair, né? Isso aqui são símbolos que ainda precisamos de revelação divina para compreender esse texto. Agora, que homens aterrorizados tentando se esconder vão desmaiar de pavor, é o que vai acontecer na segunda vinda. Verso 16, 15 ao 17. Nós vemos 6 classes de homens que estão desesperados. Quem são esses homens que no verso 15 e verso 17 se refere que estão desesperados? Quem são? Verso 15. Os reis da terra, os governantes, os presidentes, os grandes, os comandantes, os generais, os ricos, os poderosos e todos os escravos e os livres. Todo tipo de gente. Ninguém vai escapar do dia do juízo de Deus. Quando Jesus voltar, ninguém vai ter como correr do dia do terror. Porque o dia do terror do Senhor vai ser universal. O versículo 15 diz que eles tentarão se esconder, mas para onde? E como? Se esconder de Deus na ira, da ira do Cordeiro? Olha o que o Salmo 139, 7 ao 10 diz. Verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? A pergunta que ele faz. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizeres no inferno a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. É impossível, conforme o verso 17 e o verso 8, se esconder de Deus. E de que os homens estão lá, afinal, correndo ou fugindo ou se escondendo aqui? Não é desse universo, não é do terremoto nem das pestes, não é disso que ele está correndo. Não é da morte que eles estão fugindo. Eles estão fugindo da ira de Deus. Chegou o dia do juízo, não existe mais chance. E a pergunta dos que estão desesperados, dos que estão nas cavernas, que estão se escondendo versículo 17, terminando, amados irmãos. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem é que pode? É a pergunta. Nós vamos ver sobre isso no próximo capítulo 7. Nós vamos tratar isso no próximo capítulo. Mas a pergunta que eu faço para você: quem pode subsistir à vontade de Deus? A porta da graça está aberta, amados irmãos. Ainda há chance para nós. Os cavaleiros estão no mundo, andando, cavalgando, trazendo paz, trazendo guerra, desestabilização social, econômica. Não é isso que nós estamos vivendo hoje? Gafanhotos, peste, Covid-19, tantas doenças, e os ricos cada dia mais ricos e os pobres cada dia mais pobres, vivendo de esmola do governo de R$600 de auxílio emergencial. E isso vai piorar. E isso são os cavaleiros. Qual o intuito? Voltar para casa do Pai. O Senhor está nos chamando para voltar para casa. Voltar para casa. Se converter dos nossos maus caminhos. Jesus quer a nossa vida na presença dele de volta. E eu vou ler para vocês, terminando aqui novamente, o texto de 2 Crônicas 7, versículo 13 e 14. Resposta de Deus à oração de Salomão.
Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar as pestes entre o meu povo, esse meu povo que se chama pelo meu nome não se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas se você não se converter, 2 Crônicas 7:22, e a resposta para você será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-os culto. Por isso ele trouxe sobre eles todas essas desgraças. Então, ore, busque a face do Senhor, se humilhe. Você que não é convertido, está com dúvidas ainda, o que você está esperando para voltar para o Senhor? O tempo está acabando, amado. Não resta muito tempo para nós. Volte para casa, volta para o Senhor. E se você deseja fazer isso, vamos fazer isso junto agora. Abaixa a fronte da sua cabeça, vamos orar, vamos conversar com o Pai. Amém? Oremos. Seu Deus, nós rendemos graças, Senhor Deus, com muito temor no nosso coração. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor já tinha dito, já tinha falado, demonstrado para nós os acontecimentos futuros, Senhor. O Senhor nos deu a palavra, Senhor Deus, como bússola, como orientação para viver uma vida correta diante do Senhor. Mas, infelizmente, pelo pecado, Senhor Deus, após a queda, nós nos tornamos pessoas ruins. Nós não conseguimos escolher servir o Senhor. Se não for a tua graça, a tua misericórdia, não nos restará a outra chance além do inferno. Senhor Deus, tenha misericórdia que a gente possa se arrepender, Senhor. Que a gente possa confessar, orar, buscar a tua face, para que o Senhor possa curar, Senhor Deus, a nossa vida. Senhor, pessoas estão indo para o inferno todos os dias, estão brincando, estão escarnecendo da tua palavra. Pastores estão se desviando, estão se omitindo em pregar o evangelho verdadeiro do Senhor. Senhor, esse livro tão maravilhoso que é o livro do Apocalipse tem sido retirado das igrejas. Você não vê mais pregação, Senhor Deus, de forma correta. Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, meu Deus. Pessoas que estão desviadas, pessoas com dúvidas, Senhor Deus. Pessoas que ainda querem, Senhor Deus, continuar se alimentando dos manjares desse mundo que são passageiros, Senhor Deus. E o Senhor está vindo pelejando, está vindo com seus cavaleiros, com as trombetas, Senhor Deus, nos avisando que o fim está chegando. Que essas pessoas, Senhor Deus, se convertam e busquem a presença do Senhor enquanto há tempo, Senhor. Temos uma chance, temos uma porta aberta ainda, meu Deus. Ó, meu Deus, faça que mude nosso coração endurecido de pedra, faça que tenhamos um coração, Senhor Deus, de carne novamente, sensíveis à tua palavra, sensíveis. Que teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa estar falando dia após dia no nosso coração, nos convencendo do juízo que virá, meu Deus. Tenha misericórdia. Senhor Deus, não deixe que esse Estado, com o governo, assim como os impérios, peleje, Senhor Deus, e prevaleça sobre a tua igreja. Que possamos nos levantar e pregar o Evangelho, Senhor Deus, mesmo que nos custe a cruz, mesmo que nos custe a nossa própria vida, Senhor. Que possamos ter essa audácia dada pelo Senhor, essa audácia de pregar, Senhor Deus, de abrir essas igrejas, Senhor. Possamos ter, Senhor Deus, a ousadia em evangelizar nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos empregos, Senhor. Até que o número dos nossos irmãos seja alcançado, precisamos pregar. Porque se nós não pregarmos, Senhor Deus, eles não ouvirão. A palavra precisa ser pregada, precisa ser falada, assinada, Senhor Deus. Porque o número não fecha. Enquanto não fechar, Senhor, o Senhor não volta. E o que nos restará vai ser, Senhor Deus, as pestes, as calamidades, a fome, Senhor Deus. Não tem melhoria. O Senhor já nos revelou isso. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Traga, Senhor Deus, o teu povo de volta. Que a gente volte para o Senhor, não só para os templos, mas se volte de todo o coração para o Senhor. Tenha misericórdia desses líderes, Senhor Deus, que são omissos. Líderes que só querem ganhar dinheiro, que se tornaram, fizeram de profissão, Senhor Deus, o seu chamado.
e estão levando multidões para o inferno todos os dias, Senhor. Que o Senhor levante Elias, que o Senhor levante João Batistas, que o Senhor levante homens que preguem assim como Jeremias, para trazer arrependimento a essa sociedade, esse povo são tão corrupto, povo tão desviado dos teus caminhos, Senhor. Ainda há esperança. E que o Senhor nos transforme. Que o Senhor não deixe que nós venhamos esquecer dessas promessas, desse texto maravilhoso, que é o Senhor que governa o universo, que o trono é do Senhor, a soberania, a sala de comando é sua. Que isso não é falta de amor, isso é justiça, e a justiça aí é praticada com amor, não pode ser encarada como um Deus ruim, isso é justiça. Os mártires clamam, Senhor Deus, diante do teu trono por essa justiça. O sangue que foi derramado e vem sendo derramado, Senhor Deus. Esse Estado Islâmico decapitando nossos irmãos no campo, Senhor. Até quando? Os mártires clamam e nós clamamos por justiça. Vem, Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata. Vem, Senhor Deus. Usa a nossa vida a favor do teu evangelho. Se for necessário, Senhor Deus, até que nos custe a vida. E que se custar, Senhor Deus, nós estejamos preparados para pregar o evangelho. Para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de situação, com decreto ou não decreto, que nós possamos amar e cumprir primeiramente com os ensinamentos do Senhor, obedecer primeiramente ao Senhor, e não nos calarmos, Senhor Deus, não ficar amedrontados nos nossos lares como nós estamos vendo, igrejas fechadas com medo de decretos. Dê discernimento para o teu povo, dê discernimento para a tua igreja, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, através dos teus governantes sérios, Senhor Deus. Oramos pelo presidente dessa república, Senhor Deus, que se diz cristão. Usa a vida desse homem com autoridade, com poder e enche, Senhor Deus, de unção para que ele possa, Senhor Deus, passar por cima de qualquer tipo, Senhor, de manifestação, corrupção, Senhor, tudo que é contrário à tua palavra, tudo que querem destruir a tua palavra, que o Senhor dê autoridade para ele, que ele traga esse país de volta para o Senhor e que os líderes se tornem de volta para o Senhor, sejam humildes e busquem a face do Senhor todos os dias, é o que pedimos ao Senhor. Esteja com quem esteja assistindo esse vídeo, essa live, quem for assistir novamente, Senhor Deus, que o Senhor tire, Senhor Deus, através do teu Espírito, dê discernimento para que eles entendam que aqui nós vemos a tua soberania, nós vemos as tuas misericórdias, ainda portas abertas, o arco, Senhor Deus, da aliança está ali, mas que o Senhor julgará o teu povo. O sexto selo, quando aberto, a ira será derramada na terra. E que o teu povo, Senhor Deus, que clama pelo teu nome, se humilhar e orar, e buscar a tua face, se converter dos seus maus caminhos, Senhor Deus, o Senhor sarará essa terra. Nós louvamos o teu santo nome, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja de Deus espalhada nesse canto da terra, todos os confins da terra. Nós digamos amém, amém e amém. Amém, amados? Senhor Deus é bom. Ele está no controle da nossa vida. E Ele está te chamando de volta. Volta para Jesus. A porta está aberta, a porta da graça está aberta. O arco-íris da aliança com o povo está com o Senhor Jesus. O cavaleiro branco saiu para vencer e está vencendo. Mas haverá uma hora que Ele despejará a sua justiça. São muitas e muitas oportunidades que Jesus tem nos dado. O que resta para nós é ouvir e escolher servir ou não servir.